Ao assistir alguns vídeos de imagens do universo, o espectador pode ficar com a impressão equivocada de que o universo de que falamos seria ilusório. O universo é real, e continua lá. O problema teria se estabelecido quando o nosso cérebro foi preparado para interagir com a realidade. Por alguma razão inexplicável, essa interação não ocorre em tempo real. Dito de outro modo, a interação demanda tempo. Sobre esse tempo, teria se estruturado a nossa memória. Para serem avistadas, as partículas precisam antes ser iluminadas. Toda partícula iluminada, então, teria uma companheira escura. Somente a partir da sua iluminação, as partículas entrariam em movimento relativo, abandonando a sua condição anterior, de serem estacionárias na sua origem. Junto com a iluminação, teria surgido o conceito de tempo. Assim, para que exista movimento relativo, é preciso que se determine a posição da partícula iluminada em mais de um tempo, ou em momentos sucessivos, e independentes entre si. Essa seria a definição atual de velocidade instantânea. O tempo é normalmente considerado, pela teoria da relatividade, como sendo a quarta dimensão. No entanto, sem o tempo, não haveria a terceira dimensão representada pela profundidade, nem quaisquer outras dimensões, além da largura e do comprimento. Isso se torna perfeitamente notável na descrição da física para o conceito de cone de luz futuro de um evento massivo. As ondas circulares de luz, que partissem da fonte, iriam se superpondo ao longo do tempo, acrescentando a profundidade ao espaço, representada na figura do cone reto. A profundidade do cone surge depois de acrescentarmos o tempo, e não antes disso. Como o fluxo do tempo do futuro para o passado, passando por cima do presente, trata-se de uma ilusão, que estaria sendo sustentada pela nossa memória, a terceira dimensão também seria ilusória. Veja bem, o futuro não existe para nós, porque ainda não aconteceu. Da sua parte, o passado não existe mais. Vamos pegar carona na ilusão do tempo, para mostrar que os eventos, observáveis na escala astronômica, teriam ligação direta com o nível subatômico da matéria. Quando a seta do tempo apontasse para o passado, ou para o nosso horizonte de eventos, o tempo deveria se dilatar, acompanhando o desvio para o vermelho da luz. No sentido contrário da seta, ou para o futuro, o tempo deveria se contrair. A unificação desses dois níveis está no fato de que a luz, de uma estrela distante, precisa já estar ao nosso dispor, para que ela possa ser percebida pelos nossos telescópios. A mesma condição, de espalhamento local da luz, é necessária para que possamos observar uma partícula subatômica, como um elétron. Assim, não importaria o tempo que a luz da estrela pudesse ter necessitado para nos alcançar na Terra, nem o ínfimo lapso de tempo que a luz espalhada pelo elétron precisasse para impressionar os olhos do operador do sistema quântico. Isso unifica as estruturas ao nível da observação, e nos dois casos, não é possível garantir que a luz teria se deslocado de forma absoluta no espaço. Como se pôde notar, o tempo e a luz parecem estar interligados. Tanto que se mede o tempo que nos separa de uma estrela distante, tendo por base a velocidade limitada da luz. Neste caso, a ilusão do tempo poderia estar relacionada com o empacotamento da luz, também conhecido por quantização. Esse processo seria absolutamente imprescindível para que os nossos aparelhos de medição pudessem registrar a presença da luz. A notável coincidência é que já foi demonstrado, experimentalmente, que a quantização da luz, ou da radiação cósmica, não demanda tempo mensurável.
Isto é, se o empacotamento da luz demandasse tempo, ele não poderia ser medido. Assim, haveria uma ruptura imperceptível do contínuo do espaço-tempo, no nível subatômico. Como já vimos em vídeos anteriores, isso poderia ser estendido também para a macroestrutura do universo, quando se trata de observação. É que nos dois casos, dependemos do rastreamento remoto da luz. Como o sentido real da seta do tempo é sempre na direção do futuro, essa seta deveria estar apontando sempre para o nível subatômico da matéria, pois as informações sobre o nosso passado estariam sendo projetadas na abóbada celeste. Portanto, no sentido contrário. Na medida em que o tempo se contraísse no nível subatômico, aumentaria a dificuldade para se iluminar a partícula, pois, para isso, precisamos de comprimentos de onda cada vez menores. Sem a iluminação, a partícula deixaria de existir para nós, mesmo estando lá. Portanto, há um limite técnico para sua observação, e além dele, muitas partículas permaneceriam obscuras. Esse limite, imposto apenas ao observador e não ao universo, não implica em que o tempo tivesse alcançado o zero absoluto. A tendência de contração do tempo ficaria suspensa ao infinito, preservando a curvatura do espaço e o princípio da incerteza. A impossibilidade de o tempo se contrair até o zero absoluto preservaria também o funcionamento aparentemente contínuo da nossa memória, que depende da medida direta do tempo. Por outro lado, se a tendência de contração do tempo ficasse suspensa ao infinito, ela nos obrigaria a ficar virtualmente exilados, em relação ao plano real do universo da matéria escura, colocado além dos limites do tempo. Assim, quando se defende a ideia de que o universo seria estacionário na sua origem, não significa, necessariamente, que o tempo tivesse alcançado seu marco zero. Como estamos falando de partículas iluminadas, seja na macro ou na microestrutura, devemos lembrar que se o universo estivesse se expandindo, e a luz estivesse tendendo para o infravermelho, isso não poderia estar acontecendo em tempo real, pois a seta do tempo já estaria apontando para o passado da abóbada celeste. A ilusão, associada à luz, é que durante a expansão, o espaço estaria aumentando a sua curvatura, em tempo real. O mais correto seria pensar que as galáxias parecem estar se afastando entre si, porque o espaço estaria perdendo curvatura, sendo acompanhado da contração do tempo. Se o movimento das galáxias resultasse do aumento da sua curvatura, o espaço deveria estar necessariamente se esticando. Como esse movimento se confunde com o desvio para o vermelho da radiação, não poderia haver aceleração do movimento das galáxias, pois o esticamento seria acompanhado de um aumento da energia potencial elástica. Isso não ocorre no interior do espaço-tempo. Essa energia surge quando você estica uma mola. Tudo indica que a aceleração seria compatível apenas com a perda de curvatura do espaço e com a queda constante da energia potencial. As partículas acelerariam porque o espaço estaria relaxando, depois de ter sido esticado. Assim, parece que estaríamos mesmo vendo o universo se expandir, mas isso aconteceria fora do tempo real do evento. Ou seja, não se pode afirmar que a inflação estaria ocorrendo aqui e agora. A aceleração, que parece acompanhar o afastamento entre as galáxias, estaria ocorrendo por conta da queda da energia potencial, o que seria esperado apenas durante a contração da mola do espaço.